uma cidade dentro da capital de São Paulo, com uma circulação média de aproximadamente 20 mil pessoas por dia. O Copan é um dos edifícios mais conhecidos da capital. Com a assinatura do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, o edifício conta com apartamentos e espaço comercial com a galeria no térreo. Para Patrícia, moradora e funcionária do local, viver no Copan é um ponto fora da curva. Nenhum condomínio se equipara ao Copan. A comunidade é ali criada, a diversidade de pessoas morando no mesmo local, tudo isso se assemelha mais a uma cidade do que a um prédio mesmo. E no fim das contas, essa é a beleza do Copan. Todas essas pessoas juntas, criando histórias de forma simultânea. São essas coisas que fazem esse lugar incrível de se morar. Você sabia? Um dos legados da arquitetura de Oscar Niemeyer é o atual prédio do IFAL Campus Maceió. O prédio foi construído na década de 1950 e entregue em 1956 pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, que na época passou a ser chamado Escola Industrial de Maceió. Nesse tempo, a arquitetura ganhava este traçado considerado moderno à época. Em parêntese, foi desse estilo que surgiu a imponente Brasília, com seus prédios e colunas retangulares. Fecha parêntese. O prédio, com arquitetura retangular, próximo ao centro de Maceió, é recheado de colunas de sustentação e tem um importante simbolismo para os alagoanos, pois sua horizontalidade do imóvel para a rua Barão de Atalaia, no bairro do Poço, teve como objetivo, segundo o Oscar, foi trazer com que os alunos e os professores interagissem de dentro e fora da sala de aula, por meio de encontros frequentes ao dia, durante a circulação pelos corredores do prédio. Essa é uma das obras mais significativas do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, que, a pedido do presidente Juscelino, na época, projetou as escolas industriais em estilos futuristas e que vieram a ser, anos depois, o protótipo para a construção da esplanada dos ministérios em Brasília. O prédio do IFAL ele contém 2 pavimentos, térreo, primeiro e segundo andar. Ele existe um vão central livre com rampas de acesso às salas e nas suas extremidades ficam localizadas as escadas. A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Catedral Metropolitana de Brasília, é uma igreja que fica localizada no eixo monumental, perto da esplanada dos ministérios. Sua arquitetura foi desenvolvida pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer. A catedral é considerada por muitos a grande obra-prima do artista e segue o estilo moderno-futurista, com capacidade para 4.000 pessoas. Hoje, a catedral é considerada o grande cartão postal da capital federativa do país. Ao chegar, você se depara com 4 esculturas feitas em bronze, uma representação dos 4 evangelistas. A catedral possui também 4 sinos grandes pendurados ao lado de fora e são sustentados por um campanário de aproximadamente 20 metros de altura, doados por espanhóis trazidos da cidade de Miranda de Ebro. Por fora, a catedral lembra mãos voltadas para o céu e ainda também a coroa de Cristo. No topo do prédio, onde as colunas curvadas elas se aproximam, repousa uma cruz metálica de 12 metros de altura, abençoada pelo Papa Paulo VI e guardiã de uma relíquia, um fragmento da cruz de Cristo. Em sua entrada, você encontra um pilar com diversas passagens sobre a vida da mãe de Jesus, Maria, além de passagens bíblicas pintadas por Atos Bulcão e os quadros da Via Sacra. Outra curiosidade que chama a atenção na catedral é a réplica da escultura Pietà, de Michelangelo. É a primeira réplica milimetricamente igual à original e foi abençoada pelo Papa João Paulo II. Os vitrais integram as 16 colunas e formam um dos maiores que se tem registro no mundo. São mais de 2.500 metros quadrados compostos por mais de 5.000 peças. Essa forma circular, essa geometria sinuosa, é como se representasse a água. E se a gente for lá em Gênesis 1, no primeiro livro de Gênesis, a passagem que diz que a terra era vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então é como se isso representasse a criação.
E outro detalhe que chama a atenção é o vitral em forma de ovo, como se o óvulo fecundado que cria o mundo e faz o papel de igreja-mãe de Brasília. A Catedral Metropolitana de Brasília também dispõe de uma piscina refletora, conhecida como espelho d'água, de aproximadamente 12 metros de largura e 40 centímetros de profundidade. Essa piscina fica em torno da catedral e o seu intuito é ajudar a resfriar o prédio, além de deixar a paisagem ainda mais bonita. Outro ponto que chama atenção na catedral é a cripta revestida de mármore negro que possui um negativo do Santo Sudário, em tamanho real. O prédio da sede da ONU está localizado em Nova York, em um terreno de 18 hectares doado por John D. Rockefeller em 1950. O prédio desta obra foi feito no período pós-Segunda Guerra Mundial, sendo projetado em colaboração por 11 arquitetos internacionais, entre eles o brasileiro Oscar Niemeyer. O projeto passou por vários esboços apresentados pelos 11 arquitetos durante o processo de criação e a única exigência era manter o prédio verticalizado e moderno. O esboço de número 17 de Niemeyer foi um dos mais bem aceitos, porém havia a crítica de que os blocos ficariam muito separados por conta da grande plaza das Nações Unidas. Dessa forma, no esboço 32 de Niemeyer, juntamente com o 23 de Le Corbusier, os prédios foram separados por função, sendo o bloco da Assembleia Geral separado das salas de conselho, mantendo a funcionalidade e permitindo uma grande área de circulação e ventilação, e ainda permitindo uma ótima vista da paisagem natural. Dessa maneira, ambos os arquitetos concordaram que a forma mais pura é um retângulo reto e compacto.